Olá, pessoal. Meu nome é Elisângela e eu irei fazer alguns vídeos reagindo a algumas palavras de cristãos ou alguns vídeos de pessoas, seja cristão ou não, que estão na internet, no YouTube. E uma dessas palavras em que o pastor, ou não sei o que ele é, né? Eu não sei o que ele é. Eu sei que ele é alguém que se diz entender um pouco da palavra, né? Para não dizer muito, né? Que eu nunca vi ele dizer que ele entende muito da palavra. É um homem humilde, porém ele anda falando várias coisas que eu não concordo na palavra. Ou seja, parece que ele tem uma visão diferente, né, da palavra. Era como se ele tivesse uma opinião e eu tivesse outra e ambos achamos uma solução ali na palavra para dar vazão, para dar sentido ou ter como verdade. Então, ele tem como verdade, né, com certeza através da palavra, e ele é uma pessoa muito conhecida, uma pessoa famosa na internet, e isso é um grande perigo. Eu já vi pessoas ficarem famosas na internet, falarem coisas, quando todo mundo está ali, ai, olha que pastor, olha que palavra, olha que conhecimento. E eu, um belo dia, percebi em uma dessas pessoas, que é muito famosa na internet, eu percebi uma gafe. Ele falou algo inadmissível. Muitos não perceberam, concordaram porque faz o que ele falou, embora ele era um pastor de santidade, um homem muito amado, um pastor muito amado. As suas pregações eram lindíssimas, mas teve duas pregações que ele falou e ele errou ao meu conhecimento da palavra, né? Ele entende mais do que eu, mas tem pessoas que parece que não quer, ele tem a opinião própria dele, então ele fecha os olhos para ver aquilo que está ali. Ele prefere achar um versículo onde ele coloca a verdade dele do que admitir que errou. Inclusive, em uma das pregações dele, quando ele falou a palavra, ele pensou assim, depois ele continuou. Ele poderia ter voltado atrás. E eu senti que ele sentiu que ele estava errado. Ele não deveria defender aquilo que ele não acredita ou que ele não entendeu ainda. Nós, como cristãos, nós temos que admitir que tem coisas que nós não entendemos, né? E não é porque a gente não entende que a gente vai concordar com a opinião do outro. Porque o que eu mais vejo aqui na internet é as pessoas concordando com o outro. Olha como esse pastor fala bem, olha como ele é sábio, eu nunca vi um pastor como ele, não, sabe? E isso daí vai descendo a pessoa e a pessoa parece que não tem um caminho sem volta, né? Porque parece que ele quer ser o dono da verdade, parece que ela quer ser a dona da verdade. Então eu tô cansado de ver homens e mulheres falarem da palavra de Deus e errarem. Pessoas que são sábias, pessoas que têm muito conhecimento, que estudou muito, que sabe hebraico, que sabe aramaico, que sabe algumas coisas, né? Alguns deles sabem até um pouco de hebraico e aramaico, mas parece que não enxerga a palavra, porque muitos deles já têm a sua própria opinião conforme a palavra, né? E são vários os temas, mas só que hoje eu vou lidar com apenas um tema. Agora, nesse vídeo, eu vou lidar apenas com o tema. E que tema é esse? Claro que é um tema vasto, tem que ter tempo para poder vir aqui passar. Então, vamos lá. Muitas pessoas, né, se dizem sábios. Deus dá sabedoria para o homem, para o ser humano, para a mulher, dá. Mas muitas pessoas se acham tão sábias e a palavra de Deus, ela nos alerta sobre isso. Nós devemos buscar conhecimento, sim. Mas olha o que a palavra de Deus vai dizer. 1 Coríntios 2, versículo 4. A minha palavra é a minha pregação. Não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Mas não é isso aqui que eu queria ler, não. Achei o versículo. Está em Colossenses 2, 4 ao 8, que vai dizer assim, ó.
Eu digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Por meio... Cadê? Por meio... Vos faça presa sua. Cuidado que ninguém vos engane, né? Eu digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco. Então, cadê? Eu perdi o fio da meada aqui. Então, devemos tomar cuidado com pessoas que são, né, as sábias, aquelas que sabem tudo, né? E aí, as pessoas vão lá nos comentários, né? E eu tenho certeza que essas pessoas que vão nos comentários, elas não leem Bíblia. Elas acham que ao ouvir ele falar, né, ao ouvir uma pessoa que eles têm como sábio, né, como entendedor, eles, assim, o pouco que eles leram, se é que alguém leu, né, eles vão dizer, agora sim, agora eu ouvi alguém sábio, alguém que sabe, alguém que é estudado, alguém que é inteligente, só porque a pessoa tem um testemunho. Porque um testemunho não salva ninguém, não. Um testemunho é um testemunho. Deus, ele fez muitos milagres, mas nem todos que receberam milagres foram salvos. Note que lá em Mateus 11, né, vai falar sobre as cidades impenitentes. Então, ali nas cidades impenitentes, né, haviam pessoas que eram curados, haviam pessoas que pediam um milagre e tinha esse milagre, né? Mesmo de longe eles clamavam, Senhor, cure meu servo que está longe, o Senhor curava. Senhor, cura minha filha que está lá em casa, o Senhor curava, sem ir até a pessoa. A fé daquelas pessoas eram muito grandes e eles criam. Mas o que a Bíblia vai dizer lá? Eu vou pegar para você aqui o que a Bíblia nos diz sobre o que aconteceu com esse povo de Mateus 11, né? Porque você acredita em muitas pessoas por causa do testemunho dela. Mas pode ser que quando ela pregar a palavra, ela pode estar errando. Então você tem como verdade porque aquela pessoa tem um testemunho lindo, porque ela foi uma ex-macumbeira, ou um ex-prostituto ou prostituta, ou foi um ex-ateu, ou sabe? Aí você, mas a pregação dele é linda, ou a pregação dela é linda, porque ela é uma mulher famosa na internet, ou um homem famoso na internet. Não se engane com palavras persuasivas, com sabedoria humana, porque, né, é aí que você pode se enganar. Né? Nós devemos ler a Bíblia, né? E nos alimentar da palavra para que ninguém nos engane, não é mesmo? Deixa eu ver aqui. Tá em Mateus, eu falei que tá em Mateus 11, né? Mateus 11. É difícil para chegar em Mateus 11, hein? Então, olha o que vai dizer em Mateus 11. Vai dizer, Mateus 11, a partir do versículo 20, que Jesus começou a lançar rosto, onde se operou a maior parte dos milagres. O que é lançar rosto? Né? Em primeiro lugar, as 3 cidades impenitentes. O que é cidades impenitentes? Impenitente é aquelas pessoas que não se penitenciam, que não se arrependem, que não voltam atrás, sabe? Então, que querem permanecer no erro. Essas são as pessoas impenitentes, que não se arrependem. Então, olha o que vai dizer, o Senhor vai dizer dessas 3 cidades impenitentes. Então, o Senhor, né, ele começou a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios. Então, onde mais se houve prodígios foi onde o Senhor começou a lançar em rosto essas cidades.
que é lançar em rosto? É admoestar. O Senhor começou a admoestar aquele povo, começou a avisar, começou a repreender, a advertir, a denunciar aquele povo. E por que o Senhor fez isso? Se foi uma cidade que mais houve milagre, que mais houve prodígios, por que então que o Senhor fez isso? Porque não haviam se arrependidos, por não haverem arrependimento naquele povo. Então é preciso que haja arrependimento. É preciso que haja arrependimento para que haja uma mudança de vida. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então o que acontece, né? Aí, como eu estava dizendo, né? Eu vou reagir primeiro a um pastor. Eu não sei se ele é pastor, sei que ele é um ex-ateu, né? Então eu vou reagir primeiro à fala dele. Olha o que ele vai dizer. Diferente da mulher, sem dúvida. O homem enfrenta dificuldades, o homem é chamado para levar para frente a missão. Naquela situação, todos os apóstolos foram torturados, perseguidos, mortos. Ele diz que o homem enfrenta dificuldades, como se a mulher não enfrentasse dificuldades. Débora, quando ela era juíza, ela enfrentou dificuldades. Débora era uma pastora. Ah, Elisângela, por que você diz que Débora era uma pastora? Eu vou te dizer por que Débora era uma pastora, e você que diz que não existe pastora, hoje você vai entender o que é uma pastora, o que é um pastor, né? De onde vem a palavra pastor? Você já pesquisou? A palavra pastor, ela é derivada de onde, né? Literalmente, ela vem de alguém que pastoreia, ou de algo que pastoreia, né? Um exemplo, tem cachorros que é chamado de pastor, né? Pastor alemão. Tem cachorros, outro dia eu falei isso na igreja, a menina riu da minha cara. Mas se você pesquisar, existe uma lista de cachorros que pastoreiam, né? Que ajudam ali os pastores homens a pastorear. Então eles são pastores, cãos pastores. Então, o que significa pastor? Literalmente, pastorear, arrebanhar, cuidar, apacentar, liderar o rebanho ali, tomar conta. Então, essa é literalmente o significado da palavra pastor. Então, tanto existia pastor no Antigo Testamento, quanto pastora. Ah, mas só existia pastora de ovelha, então. O pastor, ele era pastor de ovelhas, de animais mesmo. Não existia pastores de homens. O próprio Deus foi quem chamou o homem de pastor, como um pastor. Note que o Salmo vai falar, né, que o Senhor, né, chamou o homem como um pastor. Como um pastor, né? Como um bom pastor. Note que, aliás, não é só em Salmos, em várias passagens na Bíblia, o Senhor vai comparar o homem como um bom pastor ou um mau pastor, né? Aquele que lidera, ou como um cão guloso, né? Aquele que lidera, aquele que arrebanha, né? Se ele for um falso pastor, um pastor que só pensa em dinheiro, o Senhor vai chamar ele de cão guloso, né? Mas aquele que é bom, né, que cuida bem do povo de Deus, aquele líder que cuida bem, aquele governador que cuida bem, aquele juiz que cuida bem, ele é chamado de pastor ou pastora, se for o caso, como foi o caso de Débora. Ah, mas aonde você vai achar que Débora, né, era uma pastora? Eu vou mostrar para você, é melhor mostrar para você aqui na Bíblia, né? Calma aí. Note, 1 Crônicas 17, versículo 6. Aí eu vou ler várias versões ou vários versículos que têm o mesmo significado, né? Porém, foram colocados em outro livro, ou que muda algumas coisinhas dependendo da versão, mas tem o mesmo significado. Vamos lá. 1 Crônicas 17, 6. Olha o que
Deus diz, né? Vamos aqui, olha o que Deus diz, né? Aqui, ó, Davi deseja edificar um templo, mas Deus não permite. Olha o que Deus diz, ó. Por onde tenho acompanhado todo o povo de Israel. Deus está usando alguém para falar isso, né? Sucedeu, pois que morando Davi já na sua casa, disse Davi ao profeta Natã. Então foi o profeta Natã que foi usado por Deus, né? Eis que mora em casa de cedro, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens o teu coração faz, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morarei desde o dia em que fiz subir a Israel até ao dia de hoje. Morei, né? Morei. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Agora, olha o pulo do gato. Olha o que o Senhor vai dizer através da boca de Natã para Davi, no versículo 6 de 1 Crônicas, e irei ler mais, que significa a mesma coisa. Ó, por todas as partes por onde andei, assim diz o Senhor, por todas as partes por onde andei, com todo o Israel, porventura, falei alguma palavra, veja, algum dos juízes. Vamos lá, alguns dos juízes. Olha aí, por acaso o Senhor falou alguns dos juízes? Quem eram os juízes? Eram aqueles que julgaram o povo de Israel naquele tempo, né? Que liderava sobre o povo de Israel em um certo tempo, no tempo dos juízes, né? Alguns dos juízes de Israel, a quem ordenei apacentar-se. Quem foi que ordenou os juízes de Israel apacentar? O Senhor. Débora fez o quê? Débora apacentou. Em outras traduções, como essa daqui, né? Que é essa daqui, é a João Ferreira de Almeida. Essa daqui, acho que é a King James. Vamos ver o que está dizendo a King James. Ó, alguma vez indaguei a algum dos líderes. Débora foi uma líder. Débora foi uma juíza. Então, dependendo da tradução, dependendo da Bíblia, né? Da versão, né? Tem um significado. Então, note que aqui vai dizer líderes, na King James, né? E em outra versão vai dizer juízes. Em outra versão vai dizer... esqueci agora. Sei que tem várias versões, cada uma diz uma coisa, mas com o mesmo significado, né? Aos filhos de Israel... Não, peraí. Então, vamos ficar por enquanto, que a gente vai ler mais outro, a gente vai achar mais, né? Então, alguma vez, diz o Senhor, né? Onde andei, por todas as partes por onde andei, porventura, falei eu alguma palavra, alguns dos juízes, dependendo da versão, algum dos líderes, ou algum dos governadores, dependendo da versão, ou alguns dos... esqueci agora a outra palavra, né? A quem ordenei que apacentasse meu povo, né? Aqui diz apacentar, a quem ordenei pastorear, na King James diz pastorear. E em outras versões vai dizer a quem ordenei a liderar, a quem ordenei a apacentar, a quem ordenei a pastorear. Então, todo aquele que era líder, todo aquele que era juiz, todo aquele que era governante, colocado por Deus sobre o povo de Israel, era um pastor ou era uma pastora. Ah, mas não está dizendo pastora, porque significa que todo aquele que ele colocou para pastorear, todo aquele está englobado em todo aquele que pastoreou. Né? Então, quem era juiz pastoreava, é isso que eu estou tentando dizer para você. Então, Débora era uma juíza, ela pastoreava.
Débora era uma mulher que tinha autoridade de Deus. E eu vejo pastores, eu vejo pregadores e pregadoras dizendo que a mulher, ela não tem autoridade, né, de Deus, como esse irmão, não sei se eu cheguei a colocar o vídeo, né, disse que a mulher, acho que eu coloquei o vídeo, né, que a mulher não tem, não foi chamada para isso, né? Que a mulher, outros vão dizer, outro dia eu estava vendo outra pessoa dizendo que a mulher não pode ter autoridade sobre o homem. Não, a mulher não pode ter autoridade sobre o marido dela. Que nós vamos chegar lá agora mesmo. Que muitas pessoas confundem e parece, gente, naquele dia o Senhor, ele vai cobrar. Você é uma palavrinha, mas é uma palavrinha que deveria ser corrigida e vocês não estão corrigindo. Vocês preferem a fama e manter o que vocês disseram do que retornar atrás e dizer, não, não é isso que o Senhor está dizendo aqui na sua palavra. Um dos pastores famosos, uma das pessoas famosas, né, outro dia disse, né, e não voltou atrás, e essa pessoa leu errado, e ela não é a primeira pessoa que leu errado. Várias pessoas que defendem a mesma tese de que a mulher não pode ser pastora, lê 1 Timóteo 2 e 3 errado, principalmente 1 Timóteo 2, 11 e 12, lê errado, de propósito, né? E eu vou chegar lá. Primeiro eu vou continuar aqui, né, pra gente terminar. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? O que essas versões vêm trazer? Vem trazer que todo aquele líder, que todo aquele juiz, o próprio Senhor está dizendo através da boca de Natã para Davi, né? Ó, alguns dos juízes de Israel, a quem ordenei apacentar meu povo, eu mandei algum deles fazer uma casa de cedro para mim, né? Que me edificasse uma casa de cedro? Ou seja, dependendo da versão, alguns dos líderes, cheio de mosquito aqui, alguns dos líderes que indaguei, né, alguns dos líderes deles, né, do povo de Israel, que ordenei pastorear. Aqui ele diz líder que ordenei pastorear. Aqui ele diz juízes a quem ordenei apacentar. E dependendo da versão, como eu vou ver agora, né, deixa eu ver, tem outra, deixa eu apertar nessa versão que vai aparecer. Deixa eu apertar aqui nessa versão que vai... King James. Deixa eu apertar aqui que vai aparecer as outras versões. Acho que o mosquito... Tô com medo do mosquito ter ficado aqui. Então, vamos lá. Ó, por onde tenho acompanhado o meu povo, na King James, né? Todo o meu povo, né, de Israel, alguma vez indaguei algum líder deles. Porque... Não, essa daqui é da... a King James atualizada. Né? Algum líder a quem ordenei pastorear, então os líderes pastoreavam. Agora João Ferreira de Almeida atualizada. Por onde as partes, ou seja, por todas as partes por onde eu passei, tenho andado com todo Israel. Porventura falei eu jamais alguma palavra, alguns dos juízes de Israel a quem ordenei a apacentar. Note que o Senhor, todo aquele que pastoreia, que lidera, apacenta, pastoreia, né, arrebanha. Todo aquele que foi levantado como juiz, né, para julgar a causa daquele povo, né, seja as causas pessoais ou espirituais, era também um líder, era também alguém que apacentava, alguém que pastoreava. Agora, a King James Bible, né? E só tem 2 versões hoje. Eu estou acostumado a ler várias versões, mas hoje só tem 2 versões. Então, note, né? E em números também vai dizer, né? Então, calma aí. Estou acostumado a mexer com aquele celular ali. Então, vamos lá. Agora eu vou ler 2 Samuel 7:7, vai dizer a mesma coisa, né? Durante todo o tempo em que ordenei, Natã continua falando, só que agora em 2 Samuel. Durante todo o tempo em que ordenei os filhos de Israel, porventura disse a alguns dos... aqui tá dizendo
filhos de Israel, né? O Senhor chama de juízes, o Senhor chama de líderes e o Senhor também diz filhos de Israel, ou seja, todos aqueles que foram juízes, que foram líderes do tipo governador, né? Que tem uma versão que vai dizer governantes, né? Eles pastoreavam. Né? E o que eu quero dizer com isso? Débora era uma mulher e pastoreou, porque Débora era uma juíza, era uma profetisa, né? Vamos lá. Agora, 2 Samuel 7,7, né? Durante todo o tempo em que andei com os filhos de Israel, porventura disse a um só dos juízes de Israel, juízes, né? De Israel, que eu tinha instituído como pastores. O Senhor instituiu os juízes como pastores, como líderes, e esses líderes, eles pastoreavam. Os juízes pastoreavam, os líderes pastoreavam, né? Eles arrebanhavam, apacentavam, vamos lá, né? 1 Crônicas 7,6, não, vou colocar em Samuel aqui para ver outra versão, para me ver se tem algum, vai Juízes de novo. A João Ferreira de Almeida vai dizer o quê? Calma aí. Líderes. João Ferreira de Almeida vai dizer lugar por onde tenho andado. Vai dizer filhos de Israel, os filhos de Israel, né? Falei porventura alguma palavra a qualquer uma das tribos. Agora me lembrei. Tribos. Então o Senhor vai chamar os pastores, agora aqui, a João Ferreira de Almeida atualizada em 2 Samuel 7,7 vai dizer assim, alguma palavra a qualquer uma das tribos que mandei apacentar o meu povo. Então, todo aquele, Débora era da tribo, agora eu esqueci a tribo de Débora, né? Débora era, deixa eu ver aqui em Juízes, para não deixar de ler, né? Vamos ler Juízes, onde está falando sobre Débora, Juízes 4. Então, vamos lá. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto o Senhor tinha, porquanto ele tinha 900 carros. Então, os filhos de Israel, em Juízes 4, clamaram ao Senhor. E sempre que esse povo clamava ao Senhor, se você ler sobre todos os juízes que foram chamados por Deus, aquele povo clamavam ao Senhor, e o Senhor dava-lhe juízes para apacentar aquele povo, né? Então o povo clamou, e Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Habitava nas palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então, provavelmente, Débora era uma efraimita, como é que se fala? Nem sei como é que se fala. Era da tribo de Efraim, né? Deixa eu ver aqui, rapidinho aqui. Então, tudo indica, né, que se aquelas pessoas subiam até Débora, né, o que vai dizer aqui, e julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. Não vai dizer qual é a tribo de Débora, provavelmente, né, de uma das tribos. Importante é que ela era, né, uma daquelas da tribo, né, que vai dizer aqui, né, alguma palavra a qualquer das suas tribos a que mandei apacentar. Ou seja, todas aquelas pessoas daquelas tribos, né, que o Senhor mandou apacentar, né, e alguns livros vai usar a palavra juízes, ou líder, ou vai usar a palavra governar, governador, né, tribo, né? Então, quando o Senhor fala, né,
sobre essas pessoas, o Senhor vai dizer que elas apacentavam. Não é mesmo? Então, deixa eu achar mais aqui. Então, é isso daí. Tá em Crônica 17, 1 Crônica 17, 6 e 1 Samuel, 2 Samuel 7, 7. Agora eu vou ler... Então é isso daí. Agora nós vamos passar para onde, né? Nós vamos para aquela parte em que eles dizem que as mulheres não são... tem pessoas que vão dizer assim, mas a mulher ela não pode falar com autoridade com um homem. Quem disse que não? A mulher não pode ter autoridade sobre o marido dela. Agora, sobre um homem, a Bíblia não fala sobre isso não. Então eu vou explicar para vocês aqui, você que é leigo e adora acreditar em historinhas de famosinhos na internet, então senta e leia a Bíblia, porque é o que nós precisamos nesse momento. Então, o que é muito discutido sobre a mulher ser pastora é em 1 Coríntios, né, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 em diante. Os pastores, os pregadores e pregadoras propositalmente faz isso, torce a palavra de Deus para poder ele ter razão. Em primeiro lugar, em 1 Coríntios 14, não está falando sobre cargos na igreja, cargos eclesiásticos, não, de maneira nenhuma. Aí foi colocado um título aqui, em algumas bíblias vai ser diferente, mas com o mesmo teor, né? Vai dizer que há necessidade de ordens no culto. Então, não tem nada a ver com designar pessoas para serem pastores, para serem líderes, para serem bispos, né? Como alguém veio aqui nos comentários, né, do vídeo do rapaz e disse dessa maneira aqui, ó. Olha o que ele disse aqui, ó. Primeira vez que ouço alguém falar a respeito desse tema com tanta propriedade, né? Aí eu vou ler os versículos, o que que acontece? Olha o primeiro versículo o primeiro versículo não. Aí eu vou ler o comentário desse comentário. Olha o que a outra pessoa vai dizer, ó. Eu não entendo. Tem umas religiões que preferem obedecer às leis dos homens do que à lei de Deus. Esse não lê Bíblia e eu vou te dizer por quê. Ó, na Bíblia não tem pastora. Ele não lê a Bíblia também, né? Então ele prefere dar a opinião dele sem conhecimento, assim como o cara do vídeo está fazendo. Foi assim que o apóstolo Paulo ensinou na Bíblia. Está escrito os bispos e pastores. Então vamos lá. Bispos e pastores, né? Agora vamos lá. Primeiro nós vamos ficar em 1 Coríntios 14. Está falando sobre a mulher não pode ser pastora ou não pode pregar? Não está falando sobre isso. É uma correção, está corrigindo, né? Como as pessoas, porque Paulo ele pregava como as pessoas devem se comportar dentro das igrejas, né? Inclusive tem um versículo que fala desse jeito mesmo que eu tô falando. Então é a necessidade de ordem no culto, por quê? Porque no versículo 33 de 1 Coríntios 14 vai dizer que Deus não é Deus, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de paz em todas as igrejas dos santos. Então, note que o Senhor aqui, né, através da sua palavra, vai dizer assim, ó, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, ajuntais, irmãos, não está dizendo só para os homens, irmãos é a igreja, é o conjunto, né, é o corpo unido ali, né? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se alguém significa, né? Alguém é um pronome indefinido, não define se está falando com um homem ou com uma mulher, não define gênero, está falando com alguém, seja homem ou seja mulher, está falando com alguém sem definição de gênero. E se alguém falar em língua estranha, faça-se por 2
ou quanto muito 3, por sua vez que haja intérprete. Note que aqui não está falando se o homem, ou se um homem, não está falando, né? Está falando se alguém. Então, é sinal de que nessa reunião tinha tanto homem quanto mulher, tanto homem quanto mulher, falava em línguas estranhas, né? Citava salmo, doutrina, revelação, tinha língua estranha, né? Tinha interpretação, né? Então, a correção aqui é para todos que têm o dom e não tinha reverência para, não tinha controle, né? Hoje, nas igrejas de hoje, nós vemos que muitos não têm controles, né? As pessoas já nem crê mais em língua e começam até a blasfemar e perder sua salvação, porque as pessoas hoje fazem o maior escândalo na igreja, começam a pular e falar em língua e fazer escândalo dentro da igreja, sendo que, olha o que o versículo 31 vai dizer: porque todos podereis profetizar, uns pós os outros, para que... cadê? Não. Ó, 32, o versículo, na verdade, 32, né, de 1 Coríntios 14. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, você domina o seu corpo. O que vai acontecer com você quando você for batizado pelo Espírito Santo, quando você falar em língua, você vai se dominar. O homem não pode se deixar levar, né? O teu espírito, né, está sujeito. Como é que é? E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, você tem que dominar, você tem que entender que na casa do Senhor tem ordem, tem decência. Então, é o que Paulo, acho que é Paulo que escreveu o 1 Coríntios, né? Coríntios, é o que a Bíblia vai dizer aqui, né? Para que seja feito com decência, para que não haja escândalo. E houve isso uma vez comigo, né? A igreja, um barulho, e o irmão lá em cima começou a entregar um recado. Não sei que milagre que a igreja ficou quieta naquele dia, porque a igreja começa, um tá entregando, o outro também tá querendo entregar no mesmo tempo, igual o Paulo tá dizendo aqui. Só que nesse dia o irmão estava entregando o recado lá. Só que ele entregava para a pessoa que vivia comigo na época. Essa pessoa, eu tinha um filho com essa pessoa, né? Eu não tinha muito conhecimento, não era temente a Deus, né? E eu fui na igreja e o irmão foi usado para falar com ele algo que eu tinha orado para Deus. Então, quando o Senhor falava com ele, eu falava: gente, mas o Senhor está falando isso comigo? Então, outro irmão começou a olhar para mim como se ele tivesse um recado para me dar. E eu pensei: aquele irmão tem um recado para me dar, porque o que esse recado que o irmão está entregando aí é para mim, Deus só está confirmando com o pai do meu filho, mas esse recado é para mim. Eu tenho certeza, porque eu orei a Deus para ele me dar resposta, mas Deus foi tão bom que confirmou o recado nele. E no outro dia o irmão me entregou o recado igualzinho, só que a mim. Ou seja, o livramento foi para os dois. O que aconteceu foi com os dois e Deus estava falando comigo e com ele. Só que o que acontece aqui? Como está dizendo que a necessidade de ordem no culto, aquele irmão se calou, porque se era de Deus, eu iria estar lá de novo e ele iria me entregar esse recado. E deu dito e certo. O rapaz, pai do meu filho, não foi no outro dia, mas aquele irmão que olhava para mim como se tivesse algo para me entregar, estava lá e ele disse: o recado que foi entregado ontem para o pai do seu filho, para o teu companheiro, Deus mandava entregar para você. Então ele começou a entregar, ou seja, ele esperou o irmão falar. Como eu saí, ele não falou comigo, mas ele sabia, Deus iria usar ele para falar o mesmo. E ele lembrou no outro dia e falou. Ou seja, é ordem. Quando um falar, mas se não houver intérprete, esteja calado, né, na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns após os outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Então, o primeiro tinha que falar. Então, o primeiro falou. Só que quando o segundo foi falar, eu já tinha saído.
né? E naquele outro dia ele entregou para mim. Então, aqui não está falando, em 1 Coríntios, não está falando sobre a mulher não pregar, sobre a mulher não profetizar, a mulher não falar dentro da igreja, igual muitos estão usando, tanto 1 Coríntios 14 quanto 1 Timóteo 3:2. Não, 1 Timóteo capítulo 2, né? Eles estão usando, né, para dizer que a mulher não pode falar, sendo que não está falando sobre isso. Mas eu vou dizer sobre o que está falando. Só está falando sobre ordem no culto. Aí, chegando onde eu deveria já ter falado. Então, vai dizer aqui, ó. As mulheres estejam caladas nas igrejas. Calada é o quê? Silêncio. Não significa que ela não pode falar. Por quê? Porque alguém aqui, ó. Se alguém, no versículo 27, se alguém fala em língua estranha, alguém é uma mulher ou um homem. Porque alguém aqui poderia ser uma profetisa, né? Que está falando sobre profetizar. As filhas de Filipe, que eram 4 ou 3, não sei, acho que eram 4, né? Virgens. Elas falavam dentro da igreja. Porque elas eram profetisas, e a profetiza, né? Qual é o dom de um profeta? É profetizar. E elas profetizavam, elas falavam dentro da igreja. As mulheres, como Ana em Lucas, agora eu não me lembro se é Lucas 2... quando Jesus nasceu, você vai lá ver, acho que é em Lucas. Quando Jesus nasceu e foi apresentado no templo, quem estava lá pregando no dia? Quem chegou na hora no templo? A Bíblia vai dizer que Ana chegou naquele mesmo instante. Ana era uma viúva. Lembre que Ana era uma profetisa, era viúva. E as filhas de Filipe eram profetisas e eram virgens. Ana pregou no mesmo dia. A Bíblia vai dizer que Ana proclamou, que é muito mais importante do que pregar, é algo mais decisivo. Ana proclamou o evangelho sobre o menino Jesus dentro do templo, não está dizendo que foi fora, dentro do templo, pois a Bíblia vai dizer que ela estava dentro do templo. Deixa eu procurar aqui em Mateus, em Lucas, em Lucas 3, não, Lucas 4, não, olha aqui, Lucas 2, versículo 36 ao 38, vai dizer assim, ó, e estava ali a profetisa Ana, filha de Faruel, da tribo de Asser. Era esta já avançada de idade, tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade e era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns, orações de dia e noite. E sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e proclamava, dependendo da sua tradução, e falava de Jesus para todos os que estavam, né, que esperavam a redenção. E falava dele, né, para todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. Então, onde é que ela estava? Ela estava no templo, versículo 37, ó, não se afastava do templo. Ela chegou naquele momento, né? Ó, e estava ali a profetisa Ana, estava onde? No templo onde Jesus foi apresentado. Então, a mulher falava sim dentro do templo, a mulher pregava sim dentro do templo. A mulher, ela proclamava sim dentro do templo. Ah, mas Ana não era pastora. Pregar pode, porque tem uns que vai dizer pregar pode, né? Quando eles não podem mais defender que não pode pregar, ele diz que pregar pode. Então, se você defende que a mulher tem que ficar calada, então como é que a mulher vai pregar? Então, o ficar calado aqui é ficar em silêncio, não atrapalhar o culto. Porque aqui já está falando, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, para não haver barulho, confusão dentro da igreja. Continuo. Porque lhes não é permitido falar, conversar, em algumas traduções. Porque não lhes é permitido falar, mas que estejam sujeitas. O que significa a palavra sujeitas? Significa que ali o Senhor, né, a palavra de Deus aqui, no versículo 34, está falando para um tipo de mulher. Que tipo de mulher é esse? Não está falando com as solteiras, porque aqui está falando com as mulheres sujeitas. E quem eram as mulheres sujeitas?
O que significa a palavra sujeito? Significa submissas. E as mulheres submissas eram submissas a quem? A seus maridos. Provavelmente essas mulheres estavam atrapalhando a quem? Aí, na igreja, fazendo perguntas. Vamos lá. Então, não está falando aqui para as mulheres solteiras e nem para as viúvas, mas com certeza para as casadas. Por quê? Porque sejam sujeitos como também ordena a lei. E se querem aprender aprender, não está falando de ensinar, está falando de aprender. Aprender o quê? Aprender alguma coisa, né? E se querem aprender alguma coisa, interroguem, perguntem, né? Em casa. Pergunte, ó. Pergunte em casa aos seus próprios maridos. Ou seja, de fato, as mulheres do versículo 34 são as casadas. Porque as solteiras vai perguntar para quem em casa? Se elas não têm marido. E aqui está dizendo para as mulheres, né, que são sujeitas, submissas, pergunte em casa seus maridos. As solteiras, as viúvas, as que não têm marido, né, as mães solteiras, né, as virgens, vão perguntar para quem em casa? Então, é errado quem usa 1 Coríntios 34 para justificar que a mulher não pode ser pastora. Então, tá fora de cogitação, né? Aí vai dizer, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Esse falem aqui, dependendo da sua tradução, é conversem na igreja. Ou interrompem no culto, né? Então, é isso daí. Aí, algumas pessoas vão usar o versículo 36 para dizer que a palavra não saiu do meio das mulheres. Quando, na verdade, aqui, né, porventura saiu dentre vós a palavra de Deus ou veio somente para vós? Então, tem gente que confunde isso aqui, né, achando que a palavra de Deus não veio das mulheres ou que veio dos homens. Não, eu já vi pessoas pregarem isso, por isso que eu estou falando sobre isso aqui. Quando, na verdade, aqui está falando para um povo, né? Porventura veio de dentre vós, né? A palavra de Deus. Ou seja, aqui está falando de um povo. Agora vamos lá. E, aí tem gente que vai usar o versículo 37 também para dizer, né, que não pode questionar. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que essas coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Aí a pessoa usa esse versículo e fala assim, tá vendo aí, mulher? Se você, né, se você o quê? Se você cuida, querer ser uma profeta, uma profetisa ou uma pastora, né? Você tem que reconhecer que isso aqui é a palavra do Senhor, que você não pode ser, que você não pode conversar na igreja. Ai, sabe? Pois é. Então, agora nós vamos para onde? Nós vamos para mais uma das palavras que eles distorcem, né? Para terem razão, né? E um recado eu vou deixar aqui. Se você prefere ter razão do que ter a salvação, você pode perdê-la. Ai daquele, né, que falar aquilo que o Senhor não falou, né? Que as pessoas, elas são assim, incisivas em dizer, não, porque a mulher não pode ser, porque é pastora, porque não tem pastora na Bíblia, que a mulher não pode ser porque ela não nasceu para isso, o homem tem autoridade. Quem diz que o homem tem autoridade? Diante de Deus, nós somos, todos nós somos, como é que se diz agora? Ai, esqueci, né? Esqueci agora a palavra que eu ia dizer. Então, vamos lá. Outros versículos que eles usam para dizer que a mulher não pode ser pastora, ou bispa, ou episcopisa, né? Eles dizem que não pode. Vamos lá. Que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Mais uma vez, está ensinando como as mulheres, agora é como as mulheres, lá ensinava
como os irmãos deveriam se comportar, como todos, né, reunissem e como eles deveriam se comportar, e ali partiu para as mulheres casadas, que provavelmente ficavam indagando ao marido dos outros ali, né, vamos supor que o pastor ali, o líder, né, ali, ou a líder daquela igreja, né, não era o marido delas, e elas estavam ali fazendo perguntas ou indagando, então era indecente, era indecoroso para que as mulheres ficassem fazendo perguntas lá na igreja, mas elas deveriam perguntar em casa aos seus maridos. Então ali havia uma série de ensinamentos, né, inclusive para as mulheres casadas. Agora note que aqui os deveres das mulheres cristãs, aqui, né, vai estar falando várias coisas, né, sobre como a mulher deve se vestir, se comportar, né, que do mesmo modo as mulheres se ataviam com traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro. Tem até alguma pessoa, que isso aqui não é assunto para esse vídeo, né, que vai dizer que pode trança sim, só não pode aquelas tranças adornadas, que não está dizendo isso. Então, a pessoa está pregando de si mesmo. Então, vai dizer aqui, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Aí vai dizer aqui, a mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Ai, tá vendo aí? A mulher não pode falar, a mulher deve aprender calada. Mas está dizendo com toda sujeição. O que significa sujeição? Com toda submissão. Isso significa o quê? Que esse trechinho aqui é para as esposas, para as mulheres casadas, né? Por quê? Porque elas que são submissas, são elas que são sujeitas aos seus maridos. Vamos supor que uma mulher solteira vai ser submissa a quem? Ao pastor? Não tem como. A Bíblia não manda ela ser submissa ao pastor. Então, a mulher casada que deve ser submissa ao seu marido, deve ser sujeita ao seu marido. Então, ela deve aprender em silêncio, ela deve ficar em silêncio quando estiver ensinando e não fazendo perguntas, provavelmente como lá em 1 Coríntios 14. Não permito, porém, que a mulher ensine. Está dizendo ensinar o evangelho aqui? Não. Nem use de autoridade sobre o marido. Tem algumas pessoas que de má fé usa a palavra homem no plural, dizendo, não permito, porém, que as mulheres ensinem os homens, ainda colocam o S no O, não tem um S no O, não é uma palavra, uma frase plural, mas é uma frase singular, nem use de autoridade sobre o marido. Se tiver escrito homem na sua Bíblia, homem aí é o marido, não está escrito sobre os homens, nem está escrito sobre a igreja. Não está dizendo que ela não deve ensinar a igreja ou ensinar os homens, mas está dizendo que ela, né, ela não pode ter autoridade sobre o marido. Por quê? Porque o que vai dizer lá em Pedro? Né? Que a mulher deve aprender em silêncio. Acho que é 1 Pedro 5, que a mulher deve aprender, deve o quê? 1 Pedro 3, né? Tá dizendo em outros lugares também, Semelhantemente, 3:1. Vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. O que é sujeita? Submissas, né? Para que também, se alguns deles, né, não obedecem à palavra, pelo porte das suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Ou seja, a mulher, ela não pode estar ali ensinando o homem, porque ela, né, ela é submissa ao homem. É o homem que deveria ensinar a ela, no caso, a mulher casada. Então, se ela quer ganhar o marido para Jesus, ela deve fazer o quê? Sem palavras, ela vai ganhar um marido apenas pelo seu comportamento, um comportamento honesto, uma mulher que cuida do lar, uma mulher que cuida do marido, uma mulher que aconselha o marido, porque a mulher, ela não é submissa para ficar calada ou apanhando, não. Não existe, porque Deus disse para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, Cristo ama uma igreja
obediente, uma igreja que serve a Deus, que faz o que é correto. Assim é o homem, né? Um homem que faz o que é correto, claro que a mulher vai estar de acordo com ele. Mas um homem que faz o que é errado, como o marido de... Agora eu esqueci. De Nabal, né? Ou como a esposa de Nabal, era uma mulher sábia. Nabal disse que não ia dar nada para Davi, para aquele povo de Davi. Mas a mulher, ela foi lá e deu. Ela não deixou de ser submissa a ele, não. Ela foi uma mulher sábia. Então a mulher, ela não é submissa para se prostrar ao erro do homem, não. A submissão significa que ela está ali lado a lado, aconselhando, ela é uma ajudadora, né? Porque, né? Agora, então eu vou entrar em outro tema. Então nós temos que continuar no tema da mulher pode ou não ser pastora. Então, o que vai dizer aqui, ó? Não permito, ou seja, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Então, o silêncio aqui não é que ela não tem direito de pregar, não. Aqui é para mulher casada, para mulher que é submissa ao marido. Dentro do templo, né, ela deve se manter em silêncio. Não está dizendo aqui que é dentro do templo, mas é um dever da mulher cristã aqui, né, é se manter em silêncio. Então, provavelmente é dentro do templo, né? Então, aqui não está dizendo que ela não pode ensinar, não pode pastorear, não pode pregar, não. Aqui está falando sobre ela e o companheiro dela. Pronto, fechou, né? Aí tem algumas pessoas que vão usar o versículo 3 dizendo, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, ele querendo dizer assim, primeiro foi formado o homem, depois a mulher. Não, a Bíblia não está dizendo que primeiro foi formado o homem, depois a mulher, não. Aqui está falando sobre um casal. Primeiro foi formado Adão, que é o marido de Eva. Não qualquer homem. Primeiro foi formado o homem, depois a mulher. Não tem nada a ver isso. Aqui está falando sobre o casal. A mulher, ela deve ser submissa ao homem, mas como casal. Imagina uma mulher solteira, uma viúva, né? Ela vai ser submissa a qual homem? Ao pastor? Ela vai ser submissa ao homem do outro? De outra mulher? Claro que não. Então aqui está falando para casal. Onde você confunde dizendo que a mulher primeiro nasceu o homem. Não está dizendo que nasceu o homem primeiro. Primeiro nasceu... como que é? Primeiro que foi... Adão, como é que é? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva, mas aqui no sentido da mulher ser submissa ao homem, né? Ou seja, ser, como se diz? Sujeita ao homem, né? Então, é isso daí. Então, aqui não está falando em 1 Timóteo 2, versículo 11 e 12, não está falando sobre cargo eclesiástico. Então, agora nós vamos chegar lá. Agora sim, nós vamos chegar lá. Onde, então, Elisângela que vai falar sobre cargo eclesiástico? Onde, então, Elisângela que vai falar sobre a mulher pode ou não ser pastora? Vamos lá, chegamos lá já. Vai dizer assim, ó, os deveres dos bispos e dos diáconos, dependendo da sua tradução, vai dizer, né, deixa eu ver aqui, esqueci, mas dependendo da sua tradução, vai dizer os deveres dos líderes, né, bispos e diáconos, é a mesma coisa, só que agora eu esqueci. Vamos lá. Capítulo 3 de 1 Timóteo. Logo no primeiro versículo do capítulo 3 de 1 Timóteo vai dizer assim, esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Note que está dizendo alguém, se a sua Bíblia está dizendo se os homens está adulterada. Porque até como é que é o nome da Bíblia? Na tradução como é que é? A tradução do hebraico, do aramaico, esqueci agora, né? Na Bíblia Ixalita e na
Tem duas Bíblias aqui. Cadê? Na Bíblia Ixalam e na Bíblia Ixaralim, esqueci. Tem duas Bíblias aqui que eu não entendo, mas eu vou ler o Novo Testamento nela, né? Até esqueci o que eu ia ler aqui. Ah, tá. 1 Timóteos, João passou, Tiago, Apocalipse, Pedro, Hebreus, Tito, Timóteo. 1 Timóteo aqui. 1 Timóteo 3, eu vou ler numa Bíblia diferente, né? 1 Timóteo 3, versículo... Olha, tá no 6 já. 1 Timóteo 3, versículo... Qual versículo? Versículo 1, primeiro versículo. Ó, fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, boa obra deseja. Ou seja, se alguém deseja ser um episcopo ou uma episcopisa, né? Episcopado. Quem deseja o episcopado? O homem é um episcopo, a mulher episcopisa. Quem deseja ser bispo? O homem, o bispado. O homem é bispo, a mulher bispa. Ou se alguém deseja o diaconado, a mulher é diaconisa e tem diaconisa, né, escrito na Bíblia. Então vamos lá. Se alguém almeja o episcopado, alguém é um pronome indefinido. Novamente eu vou repetir. Alguém não define gênero, né? É uma palavra, é um pronome indefinido, sem definição de gênero, se é homem ou se é mulher. Mas alguém deseja o episcopado? Deseja ser uma episcopisa ou um episcopo, um episcopo, né? Deseja uma boa obra. Né? E o que é um episcopado? Pode ser um bispo, pode ser um diácono, pode ser pode ser um episcopisa, pode ser o que quiser. Aí o versículo de número 2, 3 e 4, com certeza está dizendo só para os homens. Esses 3 versículos, vamos ver. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, opto para ensinar, fecha aspas ou abre aspas, não sei como dizer. Aqui note que vai dizer marido de uma só mulher. E tem pessoas que vai dizer assim, mas a mulher, não está dizendo para a mulher ser esposa de um só marido. E nem precisa dizer, porque as mulheres só poderiam casar após o marido, após elas serem viúvas. Né? A própria Bíblia vai dizer, eu vou tentar deixar uns versículos aqui, né? Que a mulher, enquanto o marido viver, ela está, ela está presa ao marido, independente se eles estão separados de corpos. Porque separar, Moisés deu carta de divórcio, então eles podem separar. Agora, enquanto o marido viver, enquanto o cônjuge viver, eles estão presos um ao outro. Então, a mulher só poderia casar quando fosse viúva. Naquele tempo, o homem não. O homem parece que já tinha, né, mais de uma mulher. Porque Jesus disse, não era assim no princípio. Né? Porque Deus mandou que o homem se unisse a uma só mulher. O homem é que começou a inventar essa moda de 2 ou mais mulheres e o Senhor ficou quieto. Né? Então, o que acontece? O homem começou a ter mais de uma mulher, mas a mulher não podia nem conversar com um homem que não fosse da família. E até hoje, no Oriente Médio, em alguns lugares da Ásia, né, algumas mulheres não podem ser vistas sozinhas conversando com um homem, que só se for da família dela, porque senão ela é apedrejada, não pode andar sem a burca. Se eu não me lembro, o Paquistão, o Afeganistão, não lembro, né? Elas
só podem andar na rua com uma burca na cabeça, tampando o corpo todo, só mesmo com aqueles furinhos pequenininhos assim para olhar. Tem lugares que ainda é assim. Então, note que na época de Jesus foi ter uma conversa com a mulher samaritana, embora muitos vão dizer assim, ah, mas a mulher não pode pregar porque ela é mulher. Ó, Jesus teve uma conversa sozinho com a mulher samaritana. Esperou os discípulos saírem, conversou com ela, falou da vida dela e ela saiu ali sozinha para poder pregar para aqueles homens daquela cidade, pregou, eles creram pela palavra dela e depois, não só pela palavra dela, mas pela palavra de Jesus, porque eles tiveram um encontro com Jesus. Então, se você diz que a mulher não pode falar, também está errado. A mulher pode sim pregar. Claro que você não pode ir sozinho, né? Vai com mais uma pessoa, que é o correto. Então, ó, convém, pois, que o homem seja marido de uma só mulher. Então, a mulher, ela não poderia ter dois maridos. Então, não há por que a Bíblia pedir isso. Até porque eu vou dizer o que a Bíblia está pedindo para a mulher. Que a mulher seja fiel em tudo. Eu vou ler mais para frente, calma aí. E aí vai dizer, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe e ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, ou seja, os filhos são submissos ao pai. E à mãe também, tá? Os filhos não é só submisso ao pai, não, mas aqui tá falando com o pai, né, que governe bem a sua casa, tem os filhos em sujeição, com toda a modéstia. Ah, mas aí é o pai quem manda nos filhos. Quem disse que os pais que mandam nos filhos? Efésios 6, versículo 4, vai dizer o quê? Do 1 ao 4. Vós, pais, disciplineis... Vou ler. Efésios, capítulo 6, versículo do 1 ao 4, vai dizer para os filhos serem obedientes aos vossos pais no Senhor, mas também vai dizer, ó, vós pais, não está dizendo para os pais homem, não, está dizendo para o casal, vós pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor, está dizendo para os pais. Então, vários outros versículos na palavra de Deus vai dizer, né, para que criar o menino no caminho que ele deve andar. Quem vai criar o menino no caminho que ele deve andar? A mãe e o pai. E o Provérbios 31, quem é a mãe, a pessoa que aconselha o rei Lemuel? É a mãe. É a mãe que está ali ensinando o filho. E nós vamos chegar mais lá e eu vou voltar lá no rei Lemuel. Vamos lá. Aí vai dizer aqui. Então, aí você vai dizer, ah, mas a mulher não pode governar a tua casa. Tá dizendo pro homem. Quem disse que a mulher não pode governar a casa? A mulher de Provérbios 31 era uma mulher que governava bem a sua casa. Porque a mãe do rei Lemuel estava ensinando isso, estava descrevendo uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher que tinha sabedoria ao governar a casa, uma mulher que cuidava dos filhos, né? Então, a mulher, ela pode sim governar a casa. E eu vou lá em Provérbios daqui a pouco. Ah, o que está dizendo aqui, ó? Porque se alguém, versículo de número 5, já não está mais falando com o homem, está falando com alguém. Alguém é um pronome indefinido, ou seja, porque se alguém não sabe governar a sua casa, então note que ele corrige não só o homem, mas também a mulher, quando fala alguém. Está jogando. Sua própria casa não terá cuidado da igreja de Deus. Ah, mas a mulher não pode governar a sua casa. Vamos lá em Provérbios 31, provavelmente tem a mulher a mulher como é que é o nome? A mulher sábia lá, que Davi pediu alimentos, né? A mulher, como é que é o nome dela, Jesus? Agora eu esqueci do nome dela. A mulher lá que Davi pediu alimentos, né? Esqueci o nome agora, né? Daquele rei, daquele homem que não quis dar alimentos para Davi. Então,
aquela mulher ali, ela foi uma mulher que governou. O marido não estava governando do jeito que estava correto, ela foi lá e fez o que era correto, né? Ela foi lá e deu comida, ou seja, ela é uma pessoa que tem voz ativa também. Agora vamos ver lá. Provérbios 31, vamos lá. Quem é a mulher que aconselha o seu filho? Olha o que está dizendo no título. Os conselhos que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho. Ou seja, o conselho ficou para o pai? Poderia, mas quem estava aconselhando aqui era a mãe. E a mãe do rei era uma mulher sábia. Uma mulher que mesmo seu filho sendo grande, ela aconselhava o seu filho sobre as várias mulheres, né? Sobre as mulheres, né? Que poderia tirar a força dele, né? Isso. Não dê às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, né? Aos que destroem os reis. Não é próprio dos reis, né? Beber vinho, né? Bebida forte, ficar embriagado, para que não beba e se esqueçam do estatuto e pervertam como é que é? E pervertam o juízo de todos os aflitos. Então, o que a mãe do rei de Lemuel está aconselhando ele sobre não beber bebida forte, sobre cuidado, né, para ele não ficar com aquelas mulheres ali, o qual, né, ou seja, ela aconselhava ele de toda forma para que ele fosse um homem, ela estava cuidando da vida dele, né? Ainda ele grande ainda. Aí note que ela vai dizer no versículo 10, né? Sobre a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede aos rubis, né? O coração do seu marido está nela, confiando, e nenhuma fazenda faltará. Ela faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. É uma mulher que trabalha, não é uma mulher que come o pão da preguiça, né? E como o navio, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, né? Dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. É uma mulher que está governando a sua casa, né? Olha um monte de coisa que ela faz. Examina as suas propriedades, adquire a propriedade, planta a vinha com o fruto das suas próprias mãos, cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços, né? Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite, né? Estende as suas mãos ao fuso e as palmas das suas mãos, né? Pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito e ao necessitado, estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa ainda anda forrada de roupa dobrada, né? Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura e o seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas quando se assenta com os anciãos, né? Faz panos de linho fino e vende-os e as cintas aos mercadores, e a força e a glória são seus vestidos, e ri-se do dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa. A mãe do rei Lemuel está dizendo sobre a mulher sábia que olha, que cuida do governo da sua casa. Então, para você que diz que a mulher não pode cuidar, né, do governo da casa, que diz que é só o homem, né, saiba que a mulher também, ela tem a parte dela, a contribuição dela. Afinal de contas, a mulher não é nenhum inútil,
né? Que tem que ficar calada, sem fazer nada, sem cuidar dos filhos, sem ter ordem sobre os filhos, né? Os filhos não são sujeitos a ela, não. Os filhos têm que ser sujeitos aos pais, porque Efésios 6:1 vai dizer: vós, filhos, sejam obedientes a seus pais, ou seja, os pais têm ensinamento para dar para esses filhos. Então, as mulheres, sim, elas tanto podem governar a sua casa como o homem, também os filhos devem ser submissos a ela, né? Então, ó, aí vai dizer ainda para o homem, ó, para ele não ser neófito, né? Ensoberbecendo-se, caia na condenação do diabo. Convém que tenha bom testemunho dos que estão fora, não caia na afronta do laço do inimigo. Da mesma forma, os diáconos, né? Sejam honestos, de língua dobre e tal. Então é da mesma forma. Se está dizendo que é da mesma forma os diáconos, significa que os diáconos devem proceder da mesma forma dos bispos, né? Aí vem toda uma falácia aqui. Aí, o versículo de número 11 de 1 Timóteo 3. Chegamos no versículo: da mesma sorte as mulheres. Ah, mas por que está dizendo da mesma sorte as mulheres? Dependendo da tradução, vai dizer de igual modo as mulheres. Ou do mesmo modo as mulheres. Sejam dignas. Sejam sóbrias. Tá vendo aqui? Para os homens, os bispos e os diáconos vai dizer que eles não devem ser dados ao vinho. Para as mulheres vai dizer sejam sóbrias. Né? Vai dizer sejam honestas. O homem deve ser o quê? Deve fazer tudo correto. As mulheres também devem serem honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Tudo que foi dito para os homens, as mulheres também devem ser fiéis em tudo. Pronto. Então, essa falácia, cadê? 3, versículo 3, ó. Fiéis em tudo. Então, a mulher, ela é digna. Ela é digna. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Para fechar aqui com chave de ouro. E eu vou lembrar você um dos versículos que eu li. Então, deixa eu ir aqui continuar em Timóteo. Só que agora, 2 Timóteo 4, versículo 3, versículo 16. Dependendo da tradução, né, vai estar escrito homem ou servo, tá bom? Então, vamos lá, ler o versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Se toda a escritura é divinamente inspirada, vem de Deus, vem do divino, né? Ela é inspirada e proveitosa para ensinar. Então, mesmo que o homem, né, seja um pastor ou uma pastora, de quem vem a inspiração? De quem vem o ensinamento? Vem da onde, né? Vem de Deus. Toda escritura, todo ensinamento vem de Deus. E é proveitosa para ensinar. O que você vai ensinar? Você que é pastor ou pastora, vai ensinar a própria palavra? Não, é a palavra de Deus. Eu não posso chegar aqui, se eu fosse uma pastora, a falar de mim, a minha palavra, eu vou inventar uma coisa aqui. Não. Seja homem ou seja mulher, eles são inspirados por Deus, né? Então, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar. Então, tudo que você ensina, seja você homem ou você mulher, é divinamente inspirado para ensinar, para redarguir, ou seja, para corrigir, para instruir, para colocar a pessoa no caminho da justiça, da retidão. Quem é que vai fazer isso? Você, homem, ou você, mulher? Não, porque você não tem poder nenhum, a sua palavra não tem poder de nada. Mas o que vai fazer isso? A palavra de Deus, é ela que vai fazer, é essa palavra aqui, ó, ela, tá? Ah, mas o homem é quem foi confiado a palavra. Não. A palavra é que é confiada para convencer o homem do pecado. Agora, quem vai pregar, não venha me dizer isso, que a Bíblia não está dizendo isso. Então, vai dizer aqui no versículo 17, ó, para que todo servo, de repente, sua Bíblia vai estar escrito homem, mas homem aí é no sentido
vamos dizer, universal, né? Para que todo homem, todo servo seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, você que é servo, né? Servo serve tanto para a mulher quanto para o homem, é um pronome definido também, não sei, né? Então, eu estava pesquisando aqui primeiro para não falar bobagem. Então, sim, quando diz todo servo ou todo homem seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, quando vai dizer servo ou homem, engloba tanto o homem quanto a mulher. É uma palavra, é uma frase, uma pequena frase, que funciona como um pronome indefinido, não define se é homem ou mulher, mas é um todo, homem no geral, né? Servo no geral. Ele deve ser instruído para toda boa obra. Então, se você quer servo de Deus, né? Englobando aqui para todos, né? Se vocês são servos de Deus, né? Vocês são instruídos divinamente, então é a palavra de Deus que você vai pregar, seja você servo ou serva, né? Então é isso daí. Então fique com a 1 Crônicas, capítulo. Fique com 1 Crônicas, capítulo 6, né? Eu vou deixar, eu já falei, mas se você mas eu vou ressaltar aqui, né? Fica aí com 1 Crônicas. Parece que tem hora que dá um... Fica com Samuel também, né? 2 Samuel 7:7, né? E meu Deus do céu. E 1 Crônicas, na verdade, versículo 17... Capítulo 17, versículo 6, que vai, aproveita e pega várias traduções, né, várias bíblias que você vai entender, né, algumas bíblias vai falar tribo, a minha bíblia tá falando tribo, né, mas aqui em algumas bíblias online, ou seja, na internet, tá falando, no lugar de tribo, fala... No lugar de tribo, fala juiz, fala... Eu vou ler para você que você vai entender. E em todo lugar, disse o Senhor, através do profeta Natã para Davi, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos, ou dependendo da sua tradução, com qualquer dos juízes, dos líderes, dos governantes de Israel, a quem mandei apacentar, pastorear, arrebanhar. Então, eu só quero que você lembre desse versículo, entendendo que os juízes pastoreavam, os líderes pastoreavam, porque os juízes eram líderes, né? As tribos pastoreavam, porque cada juiz ou cada governante ali, chamado, era de uma das tribos. Então, note que o Senhor vai dizer que todos esses, né, inclusive a tradução de juiz, então Débora está no meio, como uma pessoa que pastoreava, que apacentava, que arrebanhava. Então, todo aquele que é levantado por Deus, era levantado por Deus para governar sobre o povo de Israel, ele apacentava, pastoreava, e é o próprio Senhor que usou a boca de Natã para falar isso. Então, aí teve uma pessoa que disse uma vez, mas Débora não está nos livros dos profetas reconhecidos, né? Quem está lá reconhecido é apenas como é que é o nome do comandante? Baraque. Eu vou mostrar que Débora está lá. Está em Hebreus 11:30. Teve uma pregadora, inclusive essa pregadora missionária, ela disse que é contra o pastoreado feminino, e eu descobri
pela própria boca dela, assistindo várias, né, pregação dela, ou seja, vários debates dela, né, que na pregação ela não fala isso, até fala, mas eu não cheguei a ver, ela dizendo que Débora não era uma mulher chamada por Deus como líder, porque Débora não foi reconhecida como os heróis, né? Aí vai dizer aqui, ela citou, acho que é Hebreus 32, que diz assim: o que mais direi? Faltar-me-ei tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Aí ela vai dizer, você viu, né? Débora não está inclusa entre os heróis, né? Entre como é que é o nome que diz? Entre aqueles, né, que venceram, esqueci o que foi que ela disse, né? Ela só disse que ele não estava citado aqui como heróis, né? Com as pessoas que venceram. Deixa eu pesquisar direito, ó. E que mais direi? Faltar-me-ei tempo. Tá falando sobre o quê? Então aqui, né, o que ela quis dizer? Que Débora não estava aqui, que falou de Gideão, que falou de Baraque. Quem era Baraque? Baraque era o comandante da tropa, né? Só que Débora, né, a patente de Débora era maior do que a de Baraque, né? Agora o que vai dizer aqui? Onde Débora está situada aqui? Está aqui, ó, profetas. Débora era uma profetisa. Então, quando fala Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, Débora está citada sim nos profetas, os quais pela fé venceram o reino, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam da batalha, se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. Então, ela está assim aqui, como no meio dos profetas. Né? Para você que disse que Débora não estava listada, mas Baraque estava. Então, veja aqui. Débora estava, porque Débora era uma profetisa, era uma juíza, era uma líder, o qual o próprio Deus, usando a boca de Natã, né, falou sobre sobre o que eu estou dizendo. Então, isso daí fica com a palavra de Deus, antes de dizer, fulano fala, né, muito bem, não existe pastora mulher, pesquise a palavra primeiro. Pesquise e note que o único lugar onde fala, né, claro que tem outros lugares na Bíblia também, no Novo Testamento, mas eu procurei diminuir, porque eu queria ler tudo, né, o texto, o antes, o depois. Então, note que o próprio Deus usa a boca do profeta Natã para dizer que todo aquele que é líder, é juiz, ou levantado da tribo, né, de alguma tribo, né, governador, né, eles apacentavam, arrebanhavam, pastoreavam. Então, você sabe agora o significado de pastor, né? Pastor não significa que é um homem que cuida de pessoas, não. O Senhor, ele comparou o homem com várias coisas, né? Como um pescador de homens, para quem era pescador, para um pastor de suas ovelhas. Mas esse, né, que era pastor de ovelhas, Davi, por exemplo, pastoreava ovelhas. Deus tirou ele de pastorear as ovelhas né, esqueci agora o nome, né, de trás do pasto das ovelhas para guiar e pastorear
o seu povo, o qual ele nos considerava, ou seja, considerava o povo de Israel como ovelhas. Por isso o Senhor chama o homem, né? Para fechar, e aí vai dizer lá em Isaías 40:11, vai dizer assim: como um bom pastor, ele cuida do seu rebanho, né? Como pastor, ele apacenta o seu rebanho. É isso daí, né? Claro que tem vários outros versículos, né? Com os pastores o seu rebanho, onde está aquele? Então é isso daí, tá bom? Tenha um bom estudo, estude a palavra de Deus. Não concorde com qualquer um que aparece famosinho achando que sabe de tudo na internet, não, né? Não vos deixe enganar por sabedoria humana, porque tem gente que estuda muito. Aí ele acha que sabe de tudo porque ele calculou que é daquele jeito, mas, né, nem sempre é do jeito que ele acha que é, né? Porque às vezes você tem sua opinião e aí você junta a sua opinião com o versículo, e o Satanás fez isso. Satanás, ele foi lá dar palpite no jejum de Jesus, né, tentando derrubar Jesus. Ele logo citou um monte de versículo lá. E se Jesus não tivesse alicerçado na palavra, Jesus tinha caído, né? Então, se você não se alicerçar na palavra, tu cai também na lábia de qualquer um que parece um anjo. Olha como é que ele sabe, olha como ele é sábio. Vai estudar que você vai saber se ele é sábio ou não. Peça a Deus sabedoria. Amém? E sim, a mulher pode ser uma líder. Outra coisa, Débora, ela foi uma líder. Débora foi uma líder. Débora, ela a Bíblia diz que quem deu ordem da Baraque foi Débora, e com a autoridade do Senhor. Para você que diz, a mulher não pode dar ordem sobre o homem, não pode ensinar o homem, não pode falar, ela não pode ensinar o marido dela, mas dar ordem sobre o homem, isso aí não procede não, né? Ela não pode ficar perguntando, indagando o marido dos outros na igreja, ou se ela tiver alguma dúvida, ela pergunta em casa, porque isso atrapalha o culto, né? Agora, dizer que a mulher não pode dar ordem ao homem, que a mulher... Não, gente, o homem, entende uma coisa, o homem é o cabeça da esposa dele, porque o cabeça da igreja é Cristo. Seja homem ou seja mulher que esteja lá pregando, ou pastoreando, ou arrebanhando, ou apacentando, é o Senhor que é o cabeça da igreja. O homem nunca vai ser o cabeça da igreja, ele é a cabeça apenas da mulher dele, né? Então, fique com Deus, estude e tchau, tchau.